Bora, pessoal, Thales Veríssimo Lima, e vamos para aquele nosso bate-papo aqui quase diário que acontece. Hoje, de novo, não no trajeto do trabalho, porque eu quero mostrar um outro vídeo a vocês e fazer alguns comentários, né? Tá acontecendo algumas coisas estranhas e a gente precisa conversar e balizar aí, pedir a opinião de outras pessoas para eu não ficar com isso na cabeça, achando que eu é que estou sendo alienígena no Brasil, né? A pessoa que veio de outro mundo e caiu aqui agora, porque parece realmente muito estranho as opiniões de nossas autoridades. Mas antes eu quero pedir que você curta esse vídeo, deixe um comentário ao final, verifique as notificações se está inscrito ainda, verifique na verdade se o sininho está ativo, passe em nossa lojinha armariabr.com e mais ainda, torne-se membro desse canal, dê uma força, dê uma moral. Inclusive, hoje nós somos 14 membros, né? Está aumentando, outro teve mais um. Então, torne-se membro desse canal, é super importante para a gente dar uma força, dar uma moral e remunerar um pouco mais o tempo. Pois bem, o vídeo que eu quero falar com vocês é sobre o senhor Alexandre de Moraes, né? E eu vou tocar o vídeo aqui, como a gente sempre faz, naquela modalidade. Eu botei um pouquinho acelerado, não é que ele está falando nervoso, não. Eu que acelerei um pouco aqui o vídeo, porque senão vai ficar 4 minutos e a gente precisa andar um pouquinho mais rápido, até porque ele é um rapaz muito educado, muito fino e fala muito pausado, com a dicção muito clara. Então eu só acelerei um pouco para ficar um pouco mais dinâmico, mas um pouquinho mais parecido com o meu, né? Vamos ver aqui. Deixa eu botar. O parágrafo 4º do artigo 37, ao estabelecer a questão, pela primeira vez na Constituição, do ato de improbidade administrativa. Peraí. Ele começa a fala dele fundamentando no parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal. Pessoal, eu vou ler aqui para facilitar a vida. Esse parágrafo fala sobre improbidade administrativa e diz o seguinte, ó. Os atos de improbidade administrativa importarão, ou seja, em quem os cometer, a suspensão dos direitos políticos, 8 anos normalmente, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens, o ressarcimento ao erário e na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Ou seja, o camarada perde o cargo, perde o dinheiro, ressarce o erário, perde os direitos políticos e ainda é processado criminalmente pelo ato. Isso é um caminho que a Constituição dá, uma imposição, uma norma legal que a Constituição dá para agentes públicos corruptos, né? E a gente viu aí que Dona Dilma teve uma flexibilização com relação a isso. Ela perdeu os direitos políticos, ela perdeu o cargo, né? Mas não perdeu os direitos políticos, claro, que foi o presidente Lewandowski, que foi o amigo do amigo dela que indicou. Mas isso é um caso passado, inclusive ele já está aposentado. Aí, Alexandre de Moraes, ele fundamenta nesse artigo aqui o discurso dele que ele está falando aqui. Vamos ver o que é que ele fala com base nisso. Vamos tocar mais um pouquinho. Estabelecer isso, o que a Constituição trouxe foi um verdadeiro código de combate à corrupção, um direcionamento muito claro que haveria a necessidade de combater essa chaga que infelizmente no Brasil é persistente, que é a corrupção. Tamo junto. É uma chaga que corrói a democracia, como nós vimos nesses últimos tempos, com um abalo sísmico no mundo. O interessante, pessoal, é o seguinte, que ao passo que ele diz que é uma chaga que corrói a democracia, não deixa o Supremo de atacar consistentemente a Lava Jato, que foi justamente a maior operação mundial de combate à corrupção, que levou vários agentes públicos, réus confessos, que fizeram delação premiada, negociaram com o Ministério Público a redução de pena com a devolução do patrimônio que foi desviado ilicitamente, né? Mas, como disse, é de fato uma boa fundamentação teórica para uma palestra aqui que ele está, se eu não me engano, num congresso aí do Ministério Público, uma boa fundamentação teórica para o vento, para o meio acadêmico, né? Da boca para fora.
porque efetivamente as ações do Supremo são no sentido de não combater a corrupção como se espera, mas sim de combater quem combateu a corrupção, que foi a Operação Lava Jato. O esforço que fizeram para tirar Dallagnol, né, do mandato de deputado federal está fora do gibi, está fora dos parâmetros. Deram uma trégua agora em Moro, porque as ações, a atenção vai desviando. O foco agora é Flávio Dino, depois vem outra coisa e outra. Mas quiseram também ir atrás de Sérgio Moro, né? Quem não viu isso, coitado, ficou lá, inclusive, tendo que se explicar. Mas vamos tocar mais um pouquinho aqui, ó. Político, que teve suas consequências. É importante dizer isso, porque esse vácuo deixado teve as consequências do retorno de uma extrema-direita com ódio no Brasil. Ó, a questão é a seguinte aí, repare, há o que se diz e o que se quer dizer. Ele diz que com o combate da corrupção, que é justamente em decorrência do que determina a Constituição, deixou-se um vácuo, uma lacuna. Qual foi essa lacuna? O PT, o petismo foi combatido lá pela Lava Jato, vários dirigentes, inclusive o presidente, precisa dizer, a gente está no Brasil, o presidente foi condenado, passou 500 e tantos dias preso, né? Então, deixou-se um vácuo, essa casta, esses asseclas do PT, essa casta improba, eles foram tolhidos da vida pública. A maioria preso, um bocado, boa parte presa, né? E só não prendeu mais porque teve prescrição. Porque teve gente aí que roubou merenda, teve gente aí que desviou verba previdenciária, né? E por aí vai. Eu não vou falar não, porque só basta procurar aí. Mas a questão é que, com a retirada do mundo político desses atores improbos, desses atores criminosos que foram condenados e presos, deixou-se um vácuo, de fato, uma lacuna de poder. Quando você tira um rei, fica a lacuna de poder. E tem que se ocupar. Porque não existe lacuna de poder vaga. Aí agora vem a crítica que ele faz. Com a retirada do mundo político, com a lacuna do espectro petista do poder, aí vem o que ele vai dizer agora. Enxerga essa sequência, está falhando. Talvez realmente não houvesse o que fazer. Depois que se descobriu a corrupção. Mas sim antes, preventivamente. Então nós temos. Repare o que ele não está dizendo explicitamente. Não tinha o que fazer antes. Não tinha o que fazer antes. Por quê? Porque o pessoal realmente corrompeu a vida pública, se corrompeu e não tinham o que fazer. Realmente tinham que ser punidos, né? Mas talvez tivesse o que fazer preventivamente. E aí me vem aqui um link automaticamente. Será que essas prisões, e aí vocês vão entender mais um pouco mais na frente, será que essas prisões não são realmente uma forma de tentar prevenir, uma ação preventiva para que ninguém pratique determinadas ações, como por exemplo ir ao Planalto com a Bíblia, com um terço, cantar lá hinos de louvor e pedir, ou talvez ainda ir para as portas dos quartéis, pedir que os generais, isso também já está perdido, pedir que os generais ajudem a nação, né, no momento de dificuldade, de convulsão institucional. Será que isso não é uma forma preventiva, condenar essas pessoas, os ditos patriotas, a 17, 18 anos, 15 anos de cadeia? Será que não é uma forma preventiva de não dar margem para que essas ações aconteçam no futuro, em razão de uma outra possível lacuna de poder por excesso de corrupção, talvez recorrente do PT? Vamos ver aqui o que é que ele fala mais um pouco. É bom prestar atenção no que não está sendo dito, né? Repara. É que aprender os nossos erros institucionais e nos perguntar por que chegamos a esse ponto. Por que chegamos a um ponto em que a corrupção, na verdade, perdeu a vergonha na cara, naquele momento do mundo político. Nessa parte estamos juntos. O combate, todos os sistemas preventivos falharam, o combate à corrupção acabou criando um vácuo
muito grande, e esse vácuo gerou uma situação de uma polarização, né, ódio e de um surgimento, não só no Brasil, mas no Brasil principalmente, de uma extrema-direita com sangue nos olhos e antidemocrática também. Repara, aí ele diz que o resultado da lacuna, do vácuo deixado pela corrupção, não exatamente pela corrupção, mas em consequência da punição da corrupção, ou seja, o PT foi corrupto, os partidos de esquerda que foram condenados lá atrás, eles foram corruptos e saíram da cena política porque a maioria foi presa. E em razão dessa ausência desses atores políticos corruptos, deixou-se um vácuo. E quem ocupou esse vácuo? A extrema-direita com sangue nos olhos. Pelo amor de Deus, aí eu invoco outra coisa. Eu acho que Alexandre de Moraes, sinceramente, eu não fui procurar, mas eu acredito que a gente deva ter mais ou menos a mesma idade. Eu tenho 45 anos, eu acredito que ele não chegou nos 60 ainda. Deve ter 55, 50, talvez até menos. Né? Talvez seja 8, 10 anos mais velho do que eu. E eu tenho certeza que na época dele, tal qual a minha, eu peguei já a rabieira da gata, o finalzinho, a gente tinha aula de moral e cívica, né? Tinha aula lá de cantar o hino no Dia da Bandeira, tinha aula de OSPB, a Organização Social, enfim, brasileira, né? A gente tinha aula de estudar o que eram os símbolos cívicos, os símbolos nacionais, o selo, o brasão, né? Então eu tenho certeza que ele pegou isso também. E o que eu vi agora há pouco, que ele chama como extrema-direita, não foi tão somente só isso, a exaltação da bandeira, dos símbolos, dos selos nacionais, o respeito às instituições, a ordem. Uma das primeiras medidas que Bolsonaro fez foi criar aquela escola cívico-militar. O que era aquilo? Meu Deus do céu, ter respeito aos professores. Por quê? Porque a molecada fora das escolas cívico-militares iam dançar seminua em cima do birô da professora, né, com o fundo da calçola aparecendo. Nas universidades que não conseguiu se botar essa ordem lá, o que era que se via? Droga, prostituição e desordem baderna, mas parecia um esgoto. As paredes de um esgoto, os corredores das universidades públicas com pichação, camisinha e por aí vai. Né? E lixo, excesso de lixo. Se vai para a faculdade, não, se vai quase que para um gueto de última qualidade. Né? Se é que tem qualidade em gueto. Então, o que Alexandre de Moraes chama, ao contrário do que eu acredito que ele estudou na infância e na adolescência dele, que lá se valorizava os selos e os símbolos nacionais, na verdade ele chama agora de extrema-direita. Eu não consigo entender, não. Eu não consigo entender como é que duas pessoas que têm praticamente a mesma formação, eu tenho certeza, eu estudei no colégio cristão, no Salesiano aqui em Recife, né? Tive a minha orientação cristã, como a maioria das pessoas, eu tenho certeza que a dele deve ter sido bem parecida. Como é que a gente consegue ter uma interpretação tão distorcida da realidade? É impressionante. Então, o que ele chama das velhinhas com um texto na mão e agarrado e enrolado da bandeira é extrema-direita. Para mim, a meu ver, quando eu estudei, se chamava patriotismo. Né? Mas vamos ver o que é que ele diz aqui, mas que tem mais para frente. Mas voltando aqui à lei inicial, não adiantaria nada a Constituição estabelecer normas de combate à corrupção, de defesa da probidade administrativa, se não trouxesse ou não fortalecesse uma instituição para esse combate. E aí vem o novo papel do Ministério Público. É o momento do Ministério Público inovar. Pessoal, todo mundo sabe que o contratante paga para ouvir o que quer. Eu não sei se a palestra dele foi paga na qualidade de professor, está dentro da regra, ser palestrar e ser, mesmo sendo ministro, e ser professor é uma das situações, é uma das poucas profissões, ser escritor, né, é uma das poucas profissões que se pode cumular com a magistratura. É o magistério, magistratura é ser juiz, então você pode cumular com magistério, com ser editor de texto, escritor, e, obviamente, palestrar sobre o que você escreve e as aulas que você dá. Pronto, isso não há nenhum
impedimento legal. Pois bem, na qualidade de palestrante, né, eu acredito que ele soltou essa aí para massagear o ego da plateia, que era o Ministério Público. Quando, na verdade, a gente sabe, e agora teve a situação de Clezão, que eles não respeitam o Ministério Público. Né? Eles não respeitam o Ministério Público. De forma e modo algum. O Ministério Público está lá no STF porque está escrito na Constituição em algum lugar que ele tem que participar. Senão ele não era nem ouvido. Eu acho que, na verdade, ele não é nem timado se brincar. Né? Porque o nível de autoritarismo que está da composição atual dos ministros é beira o absurdo. Então, na verdade, reparem bem o que ele disse. Ele disse que há necessidade de fortalecimento das instituições. E realmente vocês acham que ele está falando do Ministério Público ou talvez seria do STF? Eu não vou responder, não. Eu vou chamar vocês, convidar vocês à reflexão. Será que efetivamente ele está falando do fortalecimento do Ministério Público diante do que já se observa ou efetivamente das decisões monocráticas e talvez até abusivas, como, por exemplo, manter em cárcere uma pessoa que já tinha parecer favorável à sua soltura até a morte? Expliquem vocês aí, o que é que vocês acham dessa... Eu acho que ele está falando o que não se pode ver, o que está do outro lado aqui. Mas vocês dizem aí, botam nos comentários, vamos tocar mais um pouquinho. Avançar, inovar da mesma forma que vem fazendo esses 20 anos em relação à corrupção, ao combate à corrupção, ao ataque à corrupção política, mas inovar também em relação à corrupção que gera o crime organizado. Eu repito isso há muito tempo, entendo que tanto o Poder Judiciário quanto o Ministério Público ainda estão devendo muito em relação a isso. E a solução desse combate à criminalidade organizada, que passa pela corrupção, só existe criminalidade organizada porque há corrupção. Só existe criminalidade organizada forte. A meu ver, quem faz lei é o Legislativo, não é o Judiciário e não é o Ministério Público. Esses, com todo respeito, trabalham com a lei que já existe. Mas, segundo Alexandre de Moraes, quem tem que dar solução ao crime organizado e à corrupção é o Judiciário e o Ministério Público. Mais uma vez, eu deixo a reflexão aí de vocês para ver o que é que vocês... Botem aí nos comentários o que é que vocês acham. Para mim, eu acho que excede a esfera de poder do Judiciário e do Ministério Público, que não é poder constituído, mas é como se fosse. A corrupção é grande. Porque não é um item que leva armas, drogas e telefones celulares em presídio. Não são os familiares só dos presos que levam aquela quantidade enorme. Então, o combate à corrupção. O combate à corrupção. Pessoal, a meu ver, o que eu acho desse discurso aí de Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes, é uma intenção, uma proposição de intenção de fortalecimento do STF em detrimento dos outros poderes, inclusive do Legislativo. Aos poucos eles vão falando quais são os próximos passos. E esse discurso aqui é um anúncio do que efetivamente talvez venha a ser, e eu acredito que será, o próximo passo, que é não deixar a extrema-direita, como foi dito aí, que retorne ao cenário político de alguma forma, mesmo em razão de uma lacuna, de um vácuo de poder deixado pela corrupção da esquerda. Ou seja, de algum modo, como eles permitiram que o Nove Dedos voltasse, de algum modo, a análise que eu vejo é que é menos para esses, menos prejudicial que um corrupto condenado volte à presidência e, obviamente, os seus sucessores, do que uma linhagem de patriotas. E aí, analisando ou juntando, né, cumulando com o que já foi dito, inclusive pelo ministro Barroso, no corredor do Congresso, eleição não se ganha, se toma. E essa vai ser a história para frente.
Essa é a análise que eu faço desse áudio, desse vídeo de Alexandre de Moraes, pegando um ganchinho com outra personagem lá do STF, que é o Barroso. Sem falar no Gilmar Mendes, né, que já declarou que o mandato do seu 9 dedos deve-se ao STF. Então, pessoal, diante dessa reflexão, eu gostaria que vocês deixassem os comentários de vocês e dissessem o que acham. Porque, sinceramente, eu acredito que a gente vai ficar num período sombrio como esse, ou pior ainda, por muito tempo. Muito tempo, se nada for feito, lógico. Para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário, torne-se membro, contribua com o canal, passe em nossa lojinha armariabr.com, link na descrição. Um abraço, tchau!